Esse episódio de O Incrível Mundo de Gumball começa com o personagem Rock na escola, limpando alguns troféus em uma prateleira. Em seguida, a senhorita Simio aparece por ali e, de uma forma bastante rude, manda ele ter cuidado com tudo aquilo, porque aqueles prêmios representavam a excelência dela como professora e tinham demorado bastante tempo para serem conquistados. O Rock então rebate dizendo que, mesmo com todo esse tempo, ela nunca tinha ganhado um de professora favorita, que por sinal era o melhor e mais importante entre os prêmios. E além disso, ele afirma que ela nunca ganharia, porque para isso seria necessário que algum aluno que realmente gostasse dela a entregasse uma carta de recomendação. E isso jamais aconteceria, porque ninguém ali gostava da senhorita Simio. Depois de ouvir isso, ela fica um tanto quanto pensativa e aparentemente desanimada, algo que o Gumball e o Darwin acabam reparando mais tarde durante a aula e comentam entre si. Quando o Gumball tá prestes a sair pro intervalo, a Simio, de uma forma bem esquisita, tenta forçar uma amizade ali entre os dois, mesmo com o Gumball estranhando muito aquilo, porque até aquele momento a professora sempre tinha o odiado completamente. Então, de repente, ela vem com esse papo de que os dois eram de alguma forma amigos e pergunta se podia andar com ele, algo que o Gumball prontamente nega sem nem pensar duas vezes. O problema é que isso não adianta muito, porque de qualquer maneira ela gruda nele e fica o seguindo pra cima e pra baixo com uma expressão triste e sem falar absolutamente nada. E não importava o que ele fazia pra se livrar, nada funcionava. Quando a situação já tava meio que passando dos limites com ela dentro da casa deles e até tomando café da manhã na mesa, a Nicole acaba reclamando. E então, a senhorita Simio finalmente se manifesta. E o que acontece em seguida é ela jogando um monte de chantagem emocional pra cima da família e se fazendo de uma pobre coitada que não tinha amigo nenhum. E por isso era muito solitária em um mundo cruel. Dava pra facilmente ver um modo como aquilo era tudo falsidade e não passava de uma grande encenação. O motivo para ela não ter amigos era o modo como se comportava, sendo uma pessoa ruim e desprezível o tempo todo. Mas acontece que aquele teatrinho consegue convencer as crianças e por isso eles acabam pedindo para que a Nicole deixasse ela ficar por terem sentido pena. Com isso, os meninos começam a passar um tempo considerável com ela para que pudessem mostrar o significado da amizade e o que amigos faziam, porque é claro que ela não fazia a mínima ideia. Conforme as coisas vão indo pra frente, a Simio começa a ficar bem próxima da família e acaba realmente conseguindo se tornar amiga de todos ali, menos da Nicole, que ainda estava extremamente desconfiada com tudo isso, por ainda carregar bastante mágoa do passado. Passado esse, onde ela foi tratada de uma forma péssima pela professora e basicamente sofreu um bullying mesmo por parte dela, que nunca foi esquecido. E quando a Nicole a confronta jogando todas essas coisas na cara dela, a Simio diz que de fato se lembrava de tudo e que também sentia muito, porque percebeu que ser aquela pessoa horrível por todo esse tempo só a trouxe coisas ruins no fim das contas, terminando sem nenhum amigo e repleta de amargura. Mas que apesar de tudo isso, todos podiam mudar e por isso ela pede uma segunda chance para Nicole, que acaba aceitando com o pé atrás. Tudo isso seria muito bonito e coisa e tal se não fosse só um plano desde o começo e uma completa manipulação da senhorita Simio só para fazer com que os garotos escrevessem uma carta e assim ela conseguisse o que queria. No fim das contas, existem pessoas que não podem mudar, que não podem encontrar redenção, porque elas simplesmente não querem, porque elas não se arrependem das coisas que fizeram de errado e não têm a mínima vontade dentro de si de encontrar a mudança de alguma forma. E apesar de ser um desenho, chega a ser assustador o quanto de gente parecida com a senhorita Simio que existe por aí e que provavelmente todos que estão assistindo já encontraram ou vão encontrar em algum ponto da vida. Pessoas assim não são tão incomuns. Elas se prendem a nós, se grudam ao nosso dia a dia, por mais que busquemos evitar, sempre se pintam como coitadas e injustiçadas por causa das coisas que elas mesmas atraem para si através da maldade que cultivam, sempre agindo mascaradas junto à falsidade, manipulação e chantagem emocional, para no fim conseguirem aquilo que querem, para se beneficiarem e tirar algo de alguém que
é a verdadeira vítima, sempre disfarçadas de um arrependimento inexistente, de má compreensão, de boas intenções, mas no fim das contas, às vezes, não importa o que a gente faça pra mudar uma pessoa pra melhor. Em alguns jardins, só floresce o eu. Em alguns corações, não tem espaço pro outro. Não tem espaço pra amizade, empatia, arrependimento ou mudança. No fim, rola uma perseguição um tanto quanto épica de carro, com a família tentando recuperar a carta de recomendação das mãos da senhorita Símio. Em diversos momentos ali, eles seguem dizendo que não era tarde demais e que ela ainda poderia voltar atrás nessas escolhas que fez. Eles ainda a oferecem a possibilidade de fazer a escolha certa, dizendo que todos ali ainda podiam ser amigos de verdade. Mas mesmo com todas essas chances que teve, a Símio escolheu negar aquela amizade e optou por aquilo que a faria ganhar algum tipo de satisfação pessoal. Ela decidiu continuar agindo de uma maneira egoísta e não era capaz de enxergar nenhum valor em voltar atrás, porque aquela carta, segundo ela, era tudo que precisava. Mas no fim, a senhorita Símio acaba condenando a si mesma por agir desse jeito, e toda essa maldade, falsidade e ego elevado acabam resultando em autodestruição. E por mais que essas coisas tenham machucado bastante os outros e principalmente a Nicole, no fim das contas também machucaram ela mesma pra valer.